Agora, teremos o nosso quarto painel, cujo tema, novos fármacos. Como diferentes estratégias de pesquisa são utilizadas dentro e fora do Brasil? Quais as limitações e qual a importância para pacientes e famílias? Esse painel nos convida a compreender como essas pesquisas acontecem, o que já avançamos e quais as barreiras que ainda precisamos superar para os tratamentos cheguem, de fato, a quem mais precisa. A moderação será conduzida, por favor, pelo Dr. Lécio Figueira Pinto, voluntário da ABE, neurologista, neurofisiologista clínico, especialista em epilepsia, atua no Hospital das Clínicas da USP, tem longa trajetória no atendimento de pessoas com epilepsias raras e no fortalecimento da educação continuada em saúde. Participam deste painel, convido a comporem aqui a mesa, Carolina Nunes Santo, biomédica, mestre em genética e biologia molecular. Vanessa Cortes, professora de bioquímica na Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Dr. Steven Petrou, cofundador e diretor científico da Praxis Medicines e diretor do Instituto Florey de Neurociência e Saúde Mental na Austrália. E a doutora Márcia Mortari, farmacêutica e professora de neurofarmacologia na Universidade de Brasília. Cada palestrante terá, novamente, de 10 a 15 minutos de exposição e, ao final, abriremos perguntas para o debate, tanto de vocês aqui presentes quanto do público online. Doutor Lécio, a palavra é sua, a moderação é sua. Obrigada. Vamos passar logo para as palestras, que eu acho que é a parte mais importante. Agradecer o convite, em nome da Cristine, do Daniel, da Daniela, para a organização do simpósio. E acho que vai ser bem interessante, é uma coisa bem específica, uma coisa que eu, como neurologista, como clínico, eu gosto muito da questão do que eu posso ajudar as pessoas com os medicamentos. Então, vamos passar direto para a aula da Carolina Nunes Santo. Ela vai falar para a gente do tema de modelos... Tranquilo. Modelos pré-clínicos e novas fronteiras na descoberta de terapias para epilepsias genéticas. Obrigado, Carolina, pelo aceite. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite da ABE e agradecer, em especial, o Instituto DAF1, que está confiando em mim para representar as famílias e os pesquisadores que estão trabalhando em prol dessa síndrome. Então, a gente não está desenvolvendo nenhum novo fármaco para epilepsia dentro do Instituto ou nas pesquisas que financiamos. Então, eu trouxe uma apresentação para apresentar como é que essa epilepsia refratária ela se apresenta nos pacientes que têm mutações no gene DAF1 e sugerir, então, algumas melhoras nos tratamentos. Eu vou iniciar, então, dando uma breve introdução sobre o gene que a gente trabalha. É um gene chamado DAF1, que produz uma proteína também chamada de DAF1, e essa proteína é uma proteína que regula a expressão gênica de diversos genes, que a gente ainda não sabe todos eles. Ela pode ou ativar ou reprimir a transcrição. Só que o que a gente já sabe, já temos evidências científicas, é que ele é extremamente importante no neurodesenvolvimento, no fechamento do tubo neural e na plasticidade neuronal que a gente precisa ter depois, né, de ter o sistema nervoso completamente maduro. Então, aqui eu trouxe mais ou menos os principais sintomas dos nossos pacientes, né? A maioria deles são diagnosticados com autismo. A gente tem problemas no trato gastrointestinal, temos distúrbios do sono, hipotonia, dificuldade, né, motora, mudança de humor, agressividade, um limiar de dor bastante alterado e uma desregulação imune também. Mas o que eu queria focar nesses pacientes é que muitos deles têm uma epilepsia refratária. E, bom, para a gente entender como é que a epilepsia é tratada, a gente precisa entender a base dessa doença. E a base dessa doença, com certeza, é o potencial de ação dos neurônios, né? A forma que eles se comunicam dentro do nosso cérebro. Então, eu trouxe aqui, brevemente, para que todos estejam na mesma página, a forma comum que os neurônios deveriam se comunicar. Tem laser, né? Não, aqui. Aí. Bom, então,
quando a gente tem um potencial de ação, né, opa, o laser também passa. Bom, geralmente as nossas células elas estão num potencial de repouso, que a gente chama. Se elas não estão ativas, elas estão em repouso. E esse repouso ele tem uma voltagem de mais ou menos menos 70. E por que negativo? Porque a gente tem mais íons positivos fora das células do que dentro. Então, ele vai ter esse potencial negativo. Quando a gente tem um estímulo, né, a gente tem uma abertura dos canais de sódio no início do axônio desse neurônio, né, no cone axonal. E quando a gente tem a entrada suficiente de moléculas com cargas positivas, a gente chega num limiar onde a gente dispara um potencial de ação. E esse potencial de ação ele percorre o axônio e chega no terminal sináptico, onde ele vai liberar, né, após a entrada do cálcio, que também é muito importante no terminal sináptico, ele vai liberar um neurotransmissor, seja ele excitatório, seja ele inibitório. Então, vou falar um pouquinho também sobre as nossas ondas cerebrais, né? Acho que vocês devem ser bastante familiarizados com isso. As nossas ondas cerebrais, elas refletem, né, os nossos circuitos corticotalâmicos, o nosso estado de vigília, de sono. Então, de baixo para cima, a gente tem ondas mais lentas, né? As ondas delta, por exemplo, que é quando a gente está em sono profundo. A gente tem ondas teta, que são um pouquinho mais frequentes, e depois a gente tem as alfa, as betas e as gamas. Cada uma delas em diferentes momentos, dependendo do que a gente está usando o nosso cérebro para fazer. E, bom, por que eu trouxe essa imagem do eixo córtico-talâmico? Porque ele que vai comandar, basicamente, essas ondas, e é nele que está o problema quando a gente tem uma epilepsia generalizada. Num estado normal, né, num cérebro que está típico, quando a gente está acordado, a gente está num sistema desincronizado. A gente tem muitos estímulos. A gente precisa responder com córtex motor, córtex sensorial, cognitivo, a gente precisa usar tudo ao mesmo tempo. Então, é completamente desincronizado. Os neurônios estão fazendo redes o tempo inteiro, porque a gente precisa que eles façam essas redes. Mas, quando a gente está dormindo, a gente tem uma baixa nesses estímulos. Então, a gente consegue fazer com que esse ritmo, graças ao tálamo, que tem neurônios especializados como um marca-passo do nosso cérebro, a gente não precisa estimular enquanto a gente dorme, senão a gente morreria. O tálamo ele mantém o nosso cérebro ativado de noite com um circuito rítmico, calmo e sincronizado. O que acontece na epilepsia? A gente tem uma hipersincronização de uma população específica de neurônios. Né, elas deveriam estar ou sincronizadas ou desincronizadas, mas elas estão hipersincronizadas. Basicamente, a gente entende a epilepsia, né, como já falado por vários palestrantes aqui hoje, como o equilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios. Principalmente o GABA, sendo o nosso inibitório, que vai, então, controlar os excitatórios para que eles não passem do ponto. Né, a gente precisa excitar o nosso cérebro, mas a gente não pode passar do ponto. E os inibitórios estão lá para fazer com que a gente esteja equilibrado. O que acontece na epilepsia é que a gente tem uma queda no GABA, né, que seria o inibitório, e a gente tem um aumento do glutamato, por exemplo, que é um neurotransmissor extremamente excitatório. E a gente faz com que esse circuito ele não tenha mais freio. Bom, esse gráfico aqui ele mostra o desenvolvimento dos fármacos desde a época de 1840 até os dias de hoje, e a gente teve um boom gigantesco, né, a partir da década de 80, no desenvolvimento desses fármacos. Só que, ao mesmo tempo, esse gráfico aqui, da direita, ele mostra a incidência de epilepsias resistentes a drogas. E por que a gente está aumentando a quantidade de fármacos para isso e aumentando a quantidade de resistência a esses fármacos? Isso é uma pergunta que a gente precisa responder como pesquisadores. E o que pode vir a levar a essa epilepsia refratária? Como vocês podem ver na imagem, dentro de cada caixinha diz hipótese. São hipóteses, a gente ainda não provou elas. Né? Então, podem vir de diversos fatores do nosso corpo, porque é uma condição heterogênea, multifatorial, pode ter genes envolvidos, pode ter hereditariedade, pode ter muitas coisas. O que a gente sabe é que nenhum desses mecanismos de resistência sozinhos
vão explicar para nós o porquê que está sendo resistente. Geralmente é uma soma desses mecanismos de resistência que leva, então, a uma falta de resposta ao tratamento. Bom, deixando mais ou menos claro para todo mundo quais são os tipos de tratamento que temos hoje, né? Acho que todos vocês entenderam que tem entrada de sódio e a gente tem entrada de cálcio no final, então acho que fica bem mais fácil da gente entender o tipo de tratamento que a gente tem. A gente tem, então, fármacos que vão bloquear a entrada do sódio nessa célula, que seriam os bloqueadores do canal de sódio. A gente vai ter, então, os estimuladores do GABA, né, que vão fazer com que o receptor na célula pós-sináptica, que é o neurônio que está recebendo a mensagem, esteja mais ativo, esteja captando mais GABA e esteja, então, ficando mais tempo ativo. E isso vai fazer com que a gente tenha mais inibição, que é o que a gente precisa. Ou então, também tem um mecanismo, né, tem outras drogas que agem inibindo a recaptação dele pelo neurônio, ou seja, ele vai ficar naquela fenda sináptica estimulando o neurônio seguinte por mais tempo. O terceiro tipo, então, são os bloqueadores da SV2A, que é uma vesícula responsável, né, por liberar o glutamato. Então, a gente consegue bloquear a vesícula e a gente vai liberar menos glutamato, que é um neurotransmissor excitatório na fenda. E a gente também tem os moduladores glutamatérgicos, que podem mexer na recaptação, podem mexer na vesícula e podem mexer nos receptores da célula pós-sináptica. O quinto e penúltimo que eu vou trazer aqui seriam os moduladores do canal de cálcio tipo T, que são canais de cálcio presentes nos neurônios especializados no tálamo. Então, a gente vai fazer com que o cálcio ele não entre na célula e, com isso, não libere o neurotransmissor GABA. E, por fim, os multimodais, né, que acho que a gente conhece bem, que vão unir uma série de mecanismos para atingir um objetivo em comum, que é controlar esses neurônios que estão hiperexcitados. Outro tipo de terapia que é bastante frequente nos pacientes com DAF1, que é o foco dessa apresentação, é a estimulação do nervo vago, né? Um implante de como se fosse um marca-passo no peito que vai estimular o nervo vago, e ele pode ser configurado de acordo com a necessidade de cada paciente. Essa configuração pode ir mudando ao longo do tempo também. Então, a gente consegue controlar um pouco da epilepsia com esse dispositivo. Bom, eu disse para vocês que a epilepsia surgia de uma hipersincronização de uma população específica de neurônios. Só que todos os fármacos que a gente tem ainda não conseguem agir apenas nesses neurônios que estão hiperexcitados. A gente está num caminho muito bacana, acho que a Praxis vai trazer um pouco mais sobre isso hoje, mas a gente precisa, então, achar uma forma, né, de lidar com esses neurônios específicos. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de fármacos que a gente utiliza amplamente no Brasil, né, documentos das agências regulatórias, mostrando que levetiracetam e clobazam ainda não têm um mecanismo de ação completamente elucidado. A gente ainda tem caminho para percorrer, né, no tratamento da epilepsia. E, por conta disso, por não ser específico, a gente vai gerar todos esses efeitos colaterais, né? A pessoa que recebe esse fármaco ele vai ficar um pouco mais sedado, né, vai ter uma ataxia, talvez uma tontura, talvez sonolência. E, no caso dos DAF1, a gente teve vários pacientes que foram progredindo com a hipotonia muito mais rápido após começar o tratamento para epilepsia, e alguns pararam de andar. Bom, então, como a gente pode usar como alvo essas populações específicas? É uma pergunta que eu deixo aqui para a comunidade científica, para os pais e para os médicos, para todos os profissionais da saúde que estão em busca de um tratamento melhor. Agora, voltando de novo para o DAF1, eu queria mostrar para vocês um levantamento que eu fiz de 16 pacientes que têm epilepsia. Nós temos 30 casos descritos no Brasil. Desses 30, a gente tem dados, né, dados das alterações dos pacientes de 23 deles. E 16 dos 23 apresentam epilepsia como um dos sintomas dessa síndrome. Aqui estão vários tipos de... Todos os tipos de medicação que eu comentei. Então, quase todas as famílias já tentaram quase todos os fármacos. São poucas as famílias que se adaptaram bem numa primeira tentativa,
né? E também eu coloquei aqui o CBD, porque ele tem ajudado muito as nossas famílias e muitos têm relatado um benefício bastante grande. Em contrapartida, eu trouxe um gráfico aqui com os mesmos 16 pacientes, apenas das drogas que foram efetivas. E vocês vão entender o porquê que eu boto entre parênteses. Porque o efetivo é diminuir a quantidade de crise, mas ele não controla 100%. Então, a gente percebe que, de todos que tentaram várias terapias, quase nenhum teve sucesso para controlar essa epilepsia. Então, o que eu tentei achar correlações entre as mutações nesse gene e o tipo de epilepsia que esses pacientes apresentam, porque são heterogêneas, existem crises de ausência, tônico-clônicas, tônico, tem de tudo entre os nossos pacientes. E o que eu percebi? A mutação no domínio SEND, que é um domínio que é responsável pela ligação no DNA e assim vai afetar a expressão de outros genes, geralmente ela é a mais afetada. As principais mutações estão nesse domínio. E todos os pacientes que têm a mutação nesse domínio, eles geralmente precisam de um coquetel de medicação de epilepsia ou um multimodal, né? Então, a gente hipotetiza, por ele estar alterando a possibilidade da DAF1 se ligar ao DNA, eu, na verdade, trouxe um exemplo de um fármaco multimodal, que é o ácido valproico, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o efeito secundário dele é regular HDACs, que são estonas deacetilases, que são proteínas responsáveis por abrir e fechar o nosso DNA, basicamente condensar e descondensar. E para que todos entendam, quando a gente quer transcrever um gene e transformar em uma proteína, a gente precisa que o cromossomo, os genes estejam abertos, acessíveis. Então, a HDAC ele pode manter fechado ou aberto, e isso vai alterar a expressão gênica. Bom, quando a gente sequenciou o genoma inteiro desses pacientes, a gente percebeu que, apesar de alguns terem mutações em outros genes além de DAF1, os genes que eles têm ainda não foram descritos como associados de protetivo ou risco para a epilepsia. Então, o que eu hipotetizei é, será que o DAF1 está regulando os genes envolvidos na proteção contra a epilepsia? Porque ele é extremamente importante no desenvolvimento do cérebro. Bom, e por fim, eu queria trazer para vocês 3 relatos de mães que eu vou ler e vou me emocionar, provavelmente, que eu perguntei para as mães, eu pedi um panorama completo dos filhos para que eu pudesse achar algum tipo de correlação com a resistência aos fármacos. Então, o primeiro relato é: o meu filho toma um combo de medicações com doses não tão altas. Parece funcionar, mas ainda não está 100%. Toma hoje todos esses fármacos e tem o VNS implantado. A zonisamida desceu de 100 convulsões por dia para algumas. Funcionou muito. Vocês entendem que o funcionar muito é ainda ter a crise epiléptica? Isso não está certo, a gente não está fazendo correto. Outro caso é, atualmente minha filha está com 15 medicações diferentes e sobrecarrega o rim e o fígado. Tentamos tirar as medicações, mas as crises pioram em todas as tentativas. E um último relato também que me tocou foi: todos os 5 medicamentos utilizados causaram muitos efeitos colaterais, e não há melhora relacionada a nenhum deles. Então, como conclusão, eu gostaria de deixar claro que a gente deveria investigar melhor as epilepsias sindrômicas, né, de acordo com a biologia única da síndrome. Cada síndrome tem uma biologia única, e a gente não tem estudos ainda da epilepsia em DAF1. Então, no próximo ano, eu vou estar propondo novas colaborações no Instituto para que a gente dê início a pesquisas nessa linha, que ainda não faz parte das nossas linhas de pesquisa. Eu acho também que entender como é que o DAF1 ele se relaciona com os genes da epilepsia seria uma porta de entrada para talvez desenvolver terapias gênicas. E, por fim, eu concluo que nenhum pai deveria ver o seu filho tendo 100 convulsões por dia. A gente deve a esses pais, como cientistas, como profissionais da saúde, algo melhor para eles. Eles não merecem isso, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum parente merece isso. E com isso, termino minha apresentação e muito obrigada. Obrigado. A gente vai dar sequência nas apresentações e depois a gente abre para discussões. Agora eu vou chamar a Vanessa Cortes e
Vamos direto para a aula dela. Então, pesquisa básica em epilepsias genéticas, a identificação dos genes e a descoberta de novos alvos terapêuticos. Obrigado, Vanessa, por aceitar o convite. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Daniel, Ana Karina, doutor Lécio. Agora tá. Obrigada pelo convite. Deixa eu só testar aqui antes como que eu passo. Ai, o que eu fiz? Ah, tá. Peraí, de baixo para trás. Ok. E o pointer? O pointer qual é? Qual que é o pointer? O de cima. Ele é meio lento. Ah, tá. Gente, então, muito obrigada pelo convite. Eu participei do simpósio no ano passado e estava até parabenizando a Ana e o Daniel pela, né, a dimensão que está tomando esse encontro, em que a gente tem a oportunidade de discutir um pouco sobre essas epilepsias raras. Eu sou professora da UFSJ, trabalho com essa proteína que é resultante, cuja mutação resulta da hemiplegia alternante da infância, desde a minha iniciação científica na graduação. Então, assim, só para dizer que tem um longo caminho até a gente chegar à fase que o grupo de pesquisa está hoje. Então, vou apresentar alguns resultados que a gente vem, né, obtendo no nosso laboratório. Vou tentar falar assim, o mais acessível possível. Transformei também os slides ali para que fique mais fácil para todos. Se depois alguém tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, enfim. Ok. Então, nós estamos aqui... Ai, apertei errado de novo. Na UFSJ, né, que é a Universidade Federal de São João del Rei, fica em Minas Gerais. Esse aqui é o nosso campus, e eu sempre trago essa imagem aqui da caixa d'água com esse coração, porque ela simboliza muito a força pulsátil que todos os pesquisadores que estão nesse campus têm. Então, o que é a hemiplegia alternante da infância? Né? É uma doença que a gente chama de ultra rara. Ela é decorrente de uma mutação no gene ATP1A3. Esse gene ele codifica, né, a enzima sódio-potássio ATPase, que vai ser responsável por esse transporte de sódio e potássio em todas as células, né, mais ATP1A3 exclusivamente em neurônio e um pouquinho em coração. Então, o início dos sintomas geralmente é por movimento paroxístico dos olhos, em torno de 4 a 6 meses de vida dessa criança. Evolui, então, com uma hemiplegia, que inicia ora de um lado do corpo, ora do outro, depois pode evoluir para ambos os lados, né? E ela tem uma prevalência de 1 em 1 milhão. Né? No Brasil, hoje, nós temos 26 pacientes que a gente, né, conhece com a hemiplegia alternante da infância, inclusive, né, alguns pais já participam da ABE. Esse número, a gente acredita que ele pode ser subestimado, porque existe muita variabilidade clínica e também pelo acesso, né, a esses exames. Eu confundo aqui. Então, aqui é como que ela pode aparecer, né, um quadro. Esse quadro aqui, inclusive, eu tirei. A gente está construindo um e-book de orientação para esses familiares. Quando ele estiver pronto, eu vou divulgar com a ABE. Mas é só um resumo de quais são, né, os sintomas que a gente pode identificar na hemiplegia alternante da infância. Então, a própria hemiplegia, a distonia, a ataxia, nistagmo e a epilepsia é um desses sintomas. Então, até saiu ontem um dado da Fundação AHC Internacional, que cerca de 54% dessas crianças elas vão desenvolver epilepsia. Tá? Então, como que, né, o que esse gene ATP1A3 faz? Então, o que acontece é que lá no neurônio, então essa enzima ela tem várias formas, né, ela tem 4 formas diferentes que vão estar distribuídas, né, diferentemente nos tecidos.
E essa isoforma ATP1A3 ela vai estar no neurônio. Então, o que acontece, né, nessa condição, em decorrência da mutação, é que então essa enzima ela perde a capacidade dela de fazer esse transporte de sódio e de potássio e, com isso, de controlar esse conteúdo de sódio intracelular. E aí, em decorrência disso, quando exposta a determinados gatilhos, essa criança vai ou desenvolver as crises de hemiplegia, que é o sintoma mais predominante, ou mesmo as crises epiléticas, que costumam, na maioria das vezes, ter remissão quando o sono é induzido. Então, a gente tem diferentes mutações, né? A maioria das mutações elas estão aqui. Oh, meu Deus! O negócio está. Opa! Gente, estou quase indo aqui com o dedo, que eu acho que fica mais fácil, é coisa de professor. Então, essas mutações, né, elas estão muito próximas ao que a gente chama de sítio catalítico da enzima, que é onde efetivamente ocorre essa troca de sódio e potássio. E a gente tem visto, né, em diversas publicações científicas que, quanto mais próximo é essa mutação do sítio catalítico, mais grave é o fenótipo. Tá? Então, a gente tem cerca de mais de 70% das mutações elas são no gene ATP1A3. Mas pode ter mutação, por exemplo, no gene ATP1A2 também, que é uma outra isoforma dessa enzima que está presente em células da glia. E aí, então, a gente já vem trabalhando há algum tempo com um composto que são derivados de esteroides cardiotônicos. E, inicialmente, a gente pensava em trabalhar com esses compostos para o tratamento de câncer, mas, depois de a gente ver uma certa especificidade desses compostos para a proteína ATP1A3, a gente acabou desviando as nossas pesquisas para condições neurológicas. Então, eu queria trazer aqui qual que seria a propriedade, né, quais propriedades neuroprotetoras são importantes para um medicamento para tratar, né, ou melhorar esses sintomas da HC. O primeiro que eu quero falar para vocês é a melhora da função da sódio-potássio ATPase, já que essa condição decorre, né, de uma disfunção dessa enzima. Então, no primeiro estudo, a gente usou uma célula de inseto que se chama SF9, e aí a gente expressou as diferentes isoformas da enzima. E a gente conseguiu perceber ali em azul que existia uma certa especificidade desse composto que a gente chama BD15 para a isoforma alfa-3. Então, esse foi o primeiro experimento que a gente fez e que nos levou a pensar de que esse composto poderia ter alguma importância no contexto das doenças neurológicas. Ali era só uma fotinha para mostrar como que é a distribuição dessas proteínas. Num outro momento, então, a gente tinha feito isso em estudo in vitro. A gente falou assim, vamos passar agora para um modelo in vivo e ver o que acontece. Então, a gente tratou, né, os animais, os ratos, o Easter, com o nosso composto, só tratando 3 dias com a BD15, e a gente conseguiu ver que esse composto, também, o gráfico ali de baixo, né, em barra azul, ele conseguia também ativar essa TP1A3. Então, a gente teve um resultado in vitro, depois a gente confirmou essa ativação em vivo. Fizemos também, por meio de eletrofisiologia, numa técnica que a gente chama de PET clamp, a gente coloca uma micropipeta, né, lá dentro do neurônio, e aí a gente também mediu qual que era esse potencial elétrico frente ao tratamento com a BD15. E aí a gente tem aqui em preto, né, o nosso controle, e ali em cinza a BD15, mostrando que esse composto também conseguiu aumentar esse potencial elétrico desse neurônio do gânglio nodoso do rato. Então, a gente buscou de diferentes formas e metodologias em
em locais diferentes, institutos de pesquisa diferentes, mostrar que esse composto realmente podia ativar a sódio de potássio ATPase. Vou correr aqui um pouquinho por causa do tempo. E, por ser um composto derivado, né, de um esteroide cardiotônico, a gente tinha que mostrar que esse composto não teria um efeito no tecido cardíaco, no coração. Então, é isso que essa figura aqui está mostrando. A gente olhou a atividade da enzima em coração, fizemos um corte histológico e a gente não viu nenhuma alteração. A gente está conduzindo agora um experimento em que a gente tratou esses animais com 2 gramas, então, assim, 2.000 vezes mais a dose em que a gente identifica esses efeitos, e os animais estão muito bem, mesmo com essa quantidade toda. Eu não trouxe essa informação porque a gente não finalizou ainda. Então, uma outra propriedade é a redução de estresse oxidativo. A gente viu também nos animais tratados com a BD15 que eles têm um aumento dos níveis de GSH e uma redução da peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica seria a destruição dessas membranas de neurônios, de células nervosas, frente a um estresse oxidativo. Então, a gente viu também, em diferentes experimentos, que esse composto poderia ter esse efeito em prevenir as lesões decorrentes do estresse oxidativo. Então, a gente viu em animal, a gente viu em células neuro2A, né, que também é uma célula neuronal, e está marcadinho aqui, e a gente viu também no modelo que a gente fez de isquemia global. Então, o que a gente fez? Agora, a gente queria ver realmente num desafio ali de uma condição patológica. Então, a gente clampeou a carótida do animal, deixou ele 30 minutos sem fluxo de sangue. Depois, a gente fez a reperfusão e foi avaliar o efeito do nosso composto. Então, a gente viu, tanto em hipocampos como em córtex, que tanto a via de estresse oxidativo, que estava aumentada, né, nesses animais que foram isquemiados, o BD15 conseguiu proteger, né, desses efeitos, assim como restaurar a atividade da sódio potássio ATPase. E aqui é só uma fatia desse cérebro. Então, quanto mais partes brancas a gente tem, isso significa o dano que esse cérebro sofreu após a isquemia e reperfusão. Quando a gente tratou com a BD15, se a gente comparar aqui um com o outro, a gente tem uma quantidade de dano muito menor. O outro ponto é o controle de neuroinflamação, né? Então, isso também é importante para tratamento do HC. A gente viu, então, aqui o animal. Então, o ratinho ele foi desafiado com o LPS, que vai induzir ali uma reação inflamatória. A gente tratou 3 dias, todo o tratamento é sempre de 3 dias, tá? Com o BD15. E aí a gente viu, então, que quando a gente trata com a BD15, a gente também tem uma diminuição, tá, desses compostos aí, o MDA, que estão conferindo uma proteção também ao estresse oxidativo, tanto o hipocampo quanto o hipotálamo. E o outro é o controle da epilepsia. Então, a gente tem um modelo de epilepsia que a gente faz com pilocarpina, acho que alguém mais cedo falou desse modelo. Então, a gente faz a indução, né, de um modelo crônico de epilepsia com a pilocarpina, mas esses primeiros dados que a gente tem aqui agora ainda é na fase aguda. Tá? Então, é após a primeira crise epilética que esse animal vai ter após a administração da pilocarpina. E aí, então, a gente vê aqui, ó, esse é o status epilético. Quando a gente tratou com a BD15, então, a memória desse animal ela não foi tão danificada, né, comparando com aquele que não recebeu o tratamento. A gente também mediu como é que estava a atividade da sódio potássio ATPase, e aí a gente vê que a gente consegue restaurar a atividade aqui no gráfico de baixo, a última barra, SEBD. Então, o composto conseguiu proteger, né, e manter a atividade dessa enzima funcionando. Esses são dados do nosso aluno de doutorado, Ítalo, que, inclusive, está agora na Universidade de Leeds, conduzindo mais alguns experimentos com esse projeto.
E aí, então, a gente agora tem resultados realmente em modelo de HC. Tá? 2023, eu estava num pós-doc, e aí eu fui fazer o estudo de algumas mutações para... Está acabando, gente. Para HC. Então, eu peguei as 3, na verdade, mutações mais frequentes, expressei em células SF9 essas mutações e fui testar o efeito direto desse composto nessas células que tinham a enzima mutada. E aí a gente viu que, para 2 das mutações, a D801 e a I810, a gente conseguiu que a BD15 aumentasse, restaurasse novamente a atividade dessa enzima. Tá? As outras 2 mutações, a gente não conseguiu ver esse efeito. Então, isso reforça o que a gente já conversou bastante hoje aqui, a importância de olhar isoladamente a cada mutação, porque elas não vão responder da mesma forma para as possibilidades terapêuticas que a gente tem. A gente também conseguiu, com o professor Steven Klepcott, que é da Universidade de Leeds, ele mandou lá para a universidade um modelo de animal transgênico para HC, que tem essa mutação D923, e a gente avaliou o perfil, né, de estresse oxidativo desses animais. Então, a gente viu que esse animal, né, com HC, ele tem a via de estresse oxidativo superativada, né, e aí isso, obviamente, está diretamente relacionado ao desenvolvimento, né, e o prognóstico da HC nessas crianças, nesses pacientes. Esse aqui é o resultado deixa eu mostrar aqui, né, da Gabi. A Gabi é uma aluna de mestrado, então ela está fazendo toda essa caracterização das vias de estresse oxidativo desse modelo que a gente tem de animal transgênico para HC. E aí a gente também tem a Silvia, que é uma aluna que está no doutorado agora, então ela está testando o tratamento do BD15 nesses animais. Então, são dados um pouco preliminares, os nossos Ns, a gente ainda está completando esse N, mas a gente já consegue ter uma ideia de que o BD15 melhora aqui, né, no último gráfico, a atividade da enzima desses animais que são tratados. Eles são tratados também 3 dias com a BD15. Então, a gente consegue ver aqui nesses últimos dois pontinhos ali do slide. E aí tem alguns testes. Agora, como é que eu vou conseguir só mostrar esse vídeo aqui? Será que ele está funcionando? Eita. Não sei como é que eu faço para o vídeo funcionar. Em cima lá. Com pointer? Aí foi. Esse aqui é um animal que não recebeu o tratamento. Esse é um teste que a gente faz. Então, se ele estiver mantendo força, tônus muscular, ele consegue ficar preso mais tempo ali na gaiolinha. Eu acho que eu não... você está conseguindo daí, né? Se puder conseguir botar os 2 ao mesmo tempo, e o 14 ele é o tratamento com a BD15. Aí vocês vão perceber que o sem tratamento é até difícil que ele consiga ficar preso. Então, a gente coloca o animal, ele precisa ficar com as patinhas ali agarradinha. Eu acho que não dá para ir os 2 juntos, né? Dá. Esse animal é aquele mesmo que a gente fez a avaliação das vias de estresse oxidativo. Então, dá para ver, está vendo, que sem tratamento ele não consegue ficar, né, por muito tempo ali preso. E com tratamento, está vendo, ele consegue ficar muito mais tempo. Vou passar aqui para o outro, para eu não extrapolar muito o meu horário. Aqui é um outro teste que a gente faz. Então, um dos gatilhos para HC é o frio, né, extremos de temperatura. Então, eles tiveram esse choque com água gelada. Ai, meu Deus! Com água gelada, e aí eles desenvolvem a crise. E aí a gente também tem o sem tratamento e o com tratamento, que
com cerca de 3 minutos depois que a gente deu o gatilho, que ele teve a crise, ele recuperou, e o outro ainda ficou muito tempo com a crise, né? Então, assim, esse vídeo é bem perceptível a diferença que o tratamento com a BD15 fez. 3 dias de tratamento. A gente está conduzindo também o mesmo experimento, mas com uma outra mutação, que é a D861N, que é a mutação mais frequente na HC, junto com o pessoal do Jackson's Laboratory e o Hope for Annabelle, que é uma das fundações que estão trabalhando junto com a gente e ajudando a custear todos esses experimentos, né? Então, o que a gente tem até esse momento? Né? Que o composto BD15 demonstrou efeitos neuroprotetores consistentes em diferentes modelos experimentais, deixa a gente bastante confortável, porque são experimentos que foram feitos em locais diferentes, por mão diferente, grupo de pesquisa diferente, e isso é muito importante para a gente realmente validar, né, esses resultados. Os animais com a mutação D923 apresentaram um aumento da atividade da sódio-potássio TPase após 3 dias de tratamento com a BD15, sugerindo aí uma recuperação funcional da enzima. O BD15 não provocou efeitos cardiovasculares, né, nenhuma alteração cardíaca, e a gente está considerando aí um candidato promissor para o desenvolvimento de terapias direcionadas para a hemiplegia alternante da infância. Os nossos colaboradores, né, então, o pessoal que divide laboratório comigo, o professor Leandro, a Érica, a Luciana, tem a Jaqueline, lá da Federal de Goiás, o laboratório de síntese orgânica, que é o professor José Augusto, que é quem faz a síntese desses compostos, o pessoal da UFRJ também, da farmacologia, o Cristóforo, que é aqui da USP, a Sandra e os nossos colaboradores internacionais também, que estão contribuindo ou com o modelo de iPSC, ou com os animais. E, por enquanto, é isso, gente. Obrigada nos nossos financiamentos. Obrigado, Vanessa. Dando seguimento agora, vou chamar o professor Stephen Petrou para falar sobre desenvolvimento de novas medicações para epilepsias raras, da ciência à clínica. Welcome, Stephen. Thank you very much. I guess I won't need these. This is the... Yeah. All right. Thanks very much for inviting me to speak today. I come from Praxis Precision Medicines. Muito obrigado pelo convite. Is that better? Melhor. Yep. From Praxis Precision Medicines, and what I want to talk about today is really how we think about precision medicine. And I think it's important. There's the obvious precision medicine, which is reversing genetic lesion. And then there's at a functional level. E a gente tem a questão de função. Eu gostaria de dar um exemplo. My disclosure. Esse aqui é a minha declaração. A gente usa 2 plataformas, que são o Cerebrum, que é uma plataforma de moléculas. A gente consegue ver vários programas avançando. E também o Sólidos, que é o nosso programa de nucleotídeos. Temos 4 moléculas em vários estágios de descoberta. Bom, primeira coisa, eu vou falar um exemplo aqui sobre a medicina de precisão, que é guiada por uma via comum e de convergência patológica, em vez de ser especificamente algo que está querendo reverter um déficit genético. Isso é importante, porque a gente tem várias ideologias genéticas. Se a gente consegue reverter isso, aquele gene já está envolvido há muitos anos, muitos meses. E a reversibilidade não acontece da mesma forma do que a gente chega no transtorno. A gente, às vezes, pode estar falando
de algo que requeira uma abordagem diferente. E isso é parte da motivação da Praxis para entender essas abordagens complementares. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente chegou nessa lógica. Primeira, eu não quero que vocês entrem no detalhe ali do lado direito, mas o DEE é uma lista de mais de 1000 genes, alguns muito recessivos. Estamos falando de um banco de dados bem curados que está vindo aqui da Austrália. Estamos falando, de novo, mais de 1000 genes, e são classes diferentes, canais iônicos, sinais celulares, etc. Então, eles estão em locais diferentes no neurônio, às vezes ali num cluster de classes distintas, mas eles todos têm algo em comum. E, de novo, esse é um exemplo que acontece na arritmia. A gente vê descargas assíncronas, e nem todo eletroencefalograma é igual, mas a gente tem alguns temas em comum. Eu sei que teve um colega que mencionou a hipersincronização. Então, por causa disso, vai haver efeitos compartilhados. A gente tem questões mentais, eles têm algumas vias em comum. E eles também têm um efeito em patologias emergentes. Às vezes, eles não são consequências dessa ideologia. Então, o que é interessante aqui é que toda essa ideologia genética precisa ter algo específico para criar essa hipersincronia. Tem uma parte do neurônio que gera esse potencial de ação, que é o que acaba levando a essas descargas patológicas que a gente vê como epilepsia. Essa é uma parte muito especializada do neurônio. A gente, às vezes, tem que olhar o detalhe, mas é um programa mais ou menos escrito na proteína, falando de canais diferentes, propriedades diferentes. E o que a parte disso faz tudo isso acontece upstream. Isso tudo se junta aqui, dependendo da frequência, a natureza das cargas elétricas que estão aparecendo por aqui. Isso aqui vai decidir se ele vai realmente disparar essas ações ou não. Então, ele decodifica tudo que está entrando ali e aí ele decide ativar essa descarga, olhar esses neurônios podem ser inibidores ou não. Mas tudo isso tem que passar por esse ponto para que haja uma crise e outros episódios. Então, esse sítio é muito importante. E também é cheio de canais de sódio. Agora, a gente sabe que essa é uma ideologia muito importante. A gente tem epilepsias focais, a gente tem classes de drogas que são as mais eficazes para a epilepsia focal. Às vezes, a gente tem que olhar os dados, porque os canais de sódio estão presentes. Não tem Emax. Se a gente bloquear alguns canais, a gente pode não ter a crise, mas às vezes a gente também não tem vida. Então, a gente tem questões que são importantes para a descarga elétrica. Então, isso é uma parte convergente do neurônio. Aí a questão é como que a gente interage com esses canais de sódio. A gente pode bloquear esses canais. Tem coisas que fazem isso, que bloqueiam esses canais do sódio e impedem esse movimento do sódio. E pode causar óbito, inclusive. Mas a gente tem outros medicamentos que não podem... a gente não pode separar tolerabilidade de eficácia.
porque às vezes as duas coisas estão interconectadas. E eu queria agradecer a minha colega por trazer esse conceito com relação a essa modulação de uso dependente, que é algo que nós acreditamos muito. E isso faz parte do funcionamento dos canais. Existe a ativação tônica, em que é resposta para um pulso elétrico só, que ele pode disparar em taxas distintas. Aí a gente entra nesse uso dependência, a gente tem níveis de voltagem distintas. A gente tem essas correntes persistentes que são patológicas também, que são hiperexcitáveis, que são resultado de mutações, mas que também podem acontecer nas células pós-tradução, nem mesmo que não haja mutação específica. O que a gente quer fazer é conseguir selecionar qual que a gente vai utilizar, se é o uso, se é a voltagem, mas a gente quer preservar a corrente tônica. Quando a corrente tônica é bloqueada, a gente vê questões de tolerabilidade. Você precisa de um medicamento que consiga capturar esses três, mas que se afaste da inibição da parte tônica. Eu sei que aqui esses gráficos são confusos. Aqui a gente está falando de relutrigina. Mas essas são as correntes que estão mostrando a sensibilidade para o engajamento com a relutrigina. Esse é um bloqueador tônico. Aqui a gente tem uma separação de 100 volts na seletividade contra o que a gente chama da corrente patológica versus o que a gente chama de fisiologia normal. Outras correntes podem causar isso, mas nunca para as três. A gente vê aqui, tá vendo? A gente tem aqui a carbamazepina. Sempre tem algo que fica para trás. Então, existe um sintoma de tolerabilidade. A gente quer utilizar toda a corrente uso-dependente. Então, esse é um perfil muito específico. A gente vai ver que essas classes de medicamentos são muito mais potentes do que qualquer outra coisa que existe já. Então, o potencial de responsabilidade é muito grande. E vamos lá, por que isso acontece? Esse é um exemplo que chama do programa Praxis 10. A gente está criando moduladores do canal de sódio e a gente vê que tem as características certas. Ele foi projetado da seguinte forma: é uma molécula que tem uma ligação muito rápida. Se você quer monitorar um processo, você quer detectar esse processo e aí falar, ok, tem alguma coisa acontecendo e eu quero engajar logo com esse canal. E aí você quer ficar por ali um tempo para ver quanto tempo você quer que a ligação dure para ter o efeito que você quer. Se você liga e desliga muito rápido, você pode não reconhecer o que acontece, certo? Então, essa razão de ligação e desligação é muito importante. A gente tem que ter as propriedades certas para ter um monitoramento de engenharia mesmo. Porque a gente precisa lidar com o evento a hora que ele acontece. Então, a gente tem essa propriedade única no meio de todas essas drogas que já estão disponíveis. Esse é o mecanismo por que isso acontece. E aqui é uma outra forma de olhar a situação. A gente precisa desse intervalo entre a corrente patológica e a corrente de fisiologia normal. Aqui a gente viu que existe um espaço imenso aqui nesse exemplo. A questão é, a gente está resumindo que a ideologia precisa passar por esse primeiro segmento. A gente está fazendo essa modulação para que a gente tenha esse intervalo que é muito necessário. Agora, esse medicamento tem o potencial para ser utilizado de forma ampla. A gente consegue de forma mais rápida, né? Alguns desses pacientes nunca vão ter acesso, porque a gente está olhando para etiologias específicas. A gente precisa de um medicamento que possa atacar tudo isso, lidar com tudo isso. A gente falou sobre o que ele faz in vitro. E a gente quer saber o que acontece quando a gente coloca vários modelos genéticos de animais. Eles podem criar encefalopatia.
Essa é uma classe de medicamento que deu uma eficácia inesperada. E as pessoas falavam que provavelmente não daria certo. Enfim, a gente tem estudos sobre isso. Tem gente que gosta muito desse tipo de estudo. Teve alguns médicos que tiveram boas experiências com esses moduladores, mas a maneira de interação é muito importante. Aqui a gente vê um efeito fenomenal, que foi num modelo de camundongo. Aqui é o medicamento. A gente vê essa mudança, mas existe um potencial imenso e uma redução muito boa no número de episódios de crises. Agora, se a gente coloca uma do lado da outra dessa droga com coisas que foram desenvolvidas especificamente, como fenfluramina, também o bixicaresin, também tem vários estudos, mas o que a gente pode dizer é, a gente vê a diferença de eficácia dos medicamentos. Aqui a gente pegou os dados e dá para ver a perspectiva de potencial, que tem uma potência muito mais alta. E a gente conseguiu controle total de crises no mesmo animal. Isso foi visto no modelo de peixe-zebra. A gente não está falando que necessariamente eles são comparados paralelamente, mas é realmente um resultado impressionante. Depois a gente tentou em modelos DEE para outras classes. Aqui é um canal de sódio. E depois aqui desse lado a gente tem o K6C, KCNC. A gente vê que, independente da etiologia, o potencial era muito claro da droga desenvolvida. Aqui a gente tem vários animais em que foram testados os dados. A gente usou modelos de DEE e também em canais que não eram de sódio. Então, a eficácia foi comprovada por todos os espectros aqui. Foi uma validação do que a gente esperava ver do perfil in vitro. Por isso que a gente acredita que isso esteja numa posição excelente de oferecer grandes benefícios. O que a gente fez foi selecionar a descarga específica. E a visão é que ele é agnóstico, etiologicamente falando. Se a gente pensa numa medicina de fenótipos especificamente, então a questão é que vários fenótipos médicos podem persistir independente se a gente está falando de um AV, NAV, a gente acha que essa rede vai sofrer mudanças. E esse modelo realmente embasa toda a lógica do ensaio que a gente passou. Esse dá um panorama do que a gente foi estudando. Esse era um coorte que foi estudado e a gente vê se o mecanismo está tendo como alvo os canais de sódio. Mas a gente viu uma eficácia incrível que está aumentando com o tempo. A gente está vendo uma redução de 90% nesses pacientes que estão tolerando muito bem a droga também. Então, a gente viu SAE não relacionada ao medicamento. Então, eu queria passar rapidinho aqui pelos sólidos. Essa é uma plataforma, a gente tem trabalhado com os canais de sódio também aqui. A gente vê o que é um resultado que é ganho de função. Sei que a gente falou sobre isso, sobre o ganho versus perda. Então, não é necessariamente um bom termo falar sempre ganho em ganho, porque ele pode significar coisas diferentes. Mas se a gente conseguir ver ganhos de função muito importantes, a gente acredita que seja, sim, útil. Não significa que vai ser utilizado ad nauseam, né?
Isso seria uma questão de analisar quem seriam os candidatos para o tratamento. A gente viu que ele reduzia a expressão do SCN2A e teve um ganho de função física muito bom. Isso mostrou que tinha um potencial muito bom. A gente fez um estudo com camundongos. A gente fez um sequenciamento utilizando uma estrutura química diferente. A gente olhou a ligação com o mRNA-alvo. A gente vê que o RNA é, então, destruído. E a gente pode ter mais ou menos destruição do RNA seguindo esse protocolo. Esses são dados que mostram que foi um estudo excelente. Esses dados têm mostrado uma eficácia excelente em 43% de redução nesses pacientes, e os números de dias sem crises aumentaram muito. Então, os pacientes e as famílias estão vendo um benefício excelente aqui nesses ensaios precoces. Temos outros 3 programas que eu vou falar rapidinho. A gente tem um que é desenhado para o PCDH19, que é a expressão mosaica de genes que coexistem no mesmo neurônio. A gente sabe que os machos não têm esse fenótipo, então temos programas que estão próximos da nomeação. Esse outro estudo tem como alvo o SYNGAP1. Estamos com esse estudo PRAX-100 também, que tem mostrado insuficiência em autismo. Estamos falando de 20 mil casos nos Estados Unidos ou mais. As causas mais comuns de autismo, de novo, na população. Então, a gente está explorando esses resultados. Ouvimos falar sobre a supressão. A gente pode olhar mecanismos diferentes, vários métodos para fazer a modulação dessa expressão gênica. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigado pela apresentação. Dando agora seguimento, convidado a doutora Márcia Mortari para falar para nós sobre pesquisa translacional e parcerias estratégicas, transformando descobertas em terapias acessíveis. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Eu tenho 2 coisinhas de falar antes de começar com a minha palavra. Primeiro, como uma cientista, um pedido de desculpas a todas as famílias, porque realmente a ciência não vai na velocidade do nosso coração. E eu gostaria muito que fosse, né? Mas ela segue um tempo dela, né, que não necessariamente é o nosso. Então, eu pedi desculpas como cientista, mas a gente está lutando muito para chegar nessa cura, né, dessas doenças. E o segundo, de vir depois, né, do Steven, ficou difícil para mim falar de limitação da pesquisa nacional, não é? Me deixaram com essa bomba, né, Ana? Bom, queria agradecer o convite. Lécia, é um prazer. Obrigada, Ana, pelo convite. Daniel, uma honra realmente estar aqui e poder mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, das nossas limitações, e vou tentar não chorar, né? Assim, focada, tá bom? Eu vou contar uma história aqui que são de 20 anos de pesquisa, e queria levar vocês a vir comigo nessa história que começou há 20 anos atrás, tá bom? Bora lá, todo mundo respira fundo. Bom, eu comecei o estudo, né, primeiro como uma cientista, né, observando a natureza. E acho que todo mundo conhece esses animais incríveis, que são os marimbondos aqui do Brasil, né, que são as vespas. E a gente observando elas na natureza, além de dar uma picada com muita dor, um processo inflamatório, na hora que elas precisam alimentar os filhotes, como boas mães que são, porque só as fêmeas têm veneno, elas paralisam outras presas. E aí a gente se perguntou, será que essa paralisia
das outras presas não letal seria interessante para algum fármaco de sistema nervoso, né? Então, ela é capaz de paralisar e carrega as presas para o ninho para alimentar os filhotes. E aí a gente começou com essa pergunta, com essa observação na natureza, correr atrás desses compostos tão interessantes, né, neuroativos. E aí, mostrando um pouquinho, não vou tentar marcar para não dar confusão aqui. Aprendi, fui rápida. Não, vamos, né? Então, todo mundo está vendo ali, conhece um ferrão, né, de um marimbondo, né, de uma fêmea. Só as fêmeas têm, porque elas vêm do aparato reprodutor, né, do aparelho. Então, elas têm o ferrão e produzem essa secreção tão incrível. Além disso, além de eu ir atrás da natureza, a gente também tem, na medicina tradicional, vários relatos do uso de picada de vespas, de marimbondos, para o tratamento de várias doenças, como a doença de Parkinson, como artrite, várias doenças são utilizadas, né? Então, fui lá, imitei. Aqui está um ninho. Essas vespas são muito comuns no Brasil, né? A gente coleta no estacionamento da universidade, na porta do laboratório, não é difícil. Tá? Só precisa de roupa especial, né? Ninguém vai sair coletando sem uma roupa especial. E, para vocês terem uma ideia, ali eu puxei um ferrão e veio o reservatório cheio do veneno. E olha a proporção do corpo, né? Mas, na hora que você extrai, tem 2 gotinhas desse líquido precioso que a gente vai trabalhar. E aqui é minha aluna fazendo a extração. Então, eu comecei a pesquisa há 20 anos. Na época, a gente precisava de muitas vespas, né? Muitos marimbondos. Eu tirei de 3.000. Foi um trabalho. Hoje, eu uso uma só. Para vocês terem uma ideia como a gente desenvolveu cientificamente, né? Então, na época, eu precisava de muitas, hoje eu preciso de uma única para fazer os estudos. Tá bom? Bom, e aí a gente passa por uma etapa de coleta, acho que todo mundo consegue ver lá, né, uma roupa, e a gente coletando. E, quando a gente extrai esse veneno, tem mais de 400 compostos interessantes, mas eu não queria ficar com a parte tóxica, eu queria ficar com a parte interessante, né, protetora. E aí a gente faz um processo de separação desse veneno e vai ficando com os compostos que são os peptídeos. Todo mundo conhece essa classe de peptídeos, porque agora ela ficou muito famosa. Há 20 anos ela não era famosa, ninguém queria trabalhar com peptídeo, mas hoje ela é muito famosa. Para quem ainda não conseguiu linkar, é a classe do Mounjaro e do Ozempic. Então, todo mundo agora já conhece, né, os famosos peptídeos. E os nossos marimbondos têm uma composição muito rica desses peptídeos. E eles usam exatamente com essa função de paralisia, efeitos antimicrobianos também, tem uma riqueza grande. Então, eu fui atrás desse peptídeo neuroativo, e aí fui fazendo os testes, e, obviamente, o modelo que eu queria estudar e a doença que eu queria estudar é a epilepsia refratária de difícil tratamento. E acho que é por isso que eu estou aqui, né? Então, a gente foi usar modelos, e eu acho muito interessante que a fala inicial hoje, né, da ex-presidente foi apresentar o Esper, né, Cavalheiro, que foi o fundador da ABE, e eu uso o modelo dele, de pilocarpina, até hoje, né, que é um modelo muito validado da epilepsia refratária. Muito bem. Então, a gente foi. Então, para quem aqui, né, não conhece muito bem essa parte, a gente, ali no gráfico A, a gente tem a separação dos componentes. Na época, eu precisava testar cada um desses picos, cada fração, porque a gente não tinha a mínima ideia de onde estava a fração com atividade. Depois de eu descobrir aonde estava a fração com efeito antiepilético, eu fui purificar, e depois eu fui identificar a sua estrutura química. Então, são várias etapas, muitos anos. E aí eu cheguei numa sequência de um peptídeo. Peptídeos são pequenas proteínas, né, com aminoácidos interligados, e ele é bem pequenininho, ele tem só 9 resíduos, é um peptídeo pequeno.
um peptídeo capaz de passar a proteção do cérebro e chegar para ter o efeito antiepilético, a barreira hematocefálica. E, em seguida, uma das grandes expertises do meu laboratório é a gente, a partir do composto natural, desenhar um novo composto com uma atividade maior e sem efeitos adversos. Então, esse é o objetivo. A gente só se inspira na natureza, mas o nosso medicamento, na realidade, ele é desenhado pelos cientistas, né? No caso, eu fiz esse desenho desse novo composto inspirado na natureza. Então, eu já tinha o protótipo natural, que era muito interessante, mas, a partir dele, eu fiz um desenho. E esse desenho tem um objetivo. Ele tem um objetivo de torná-lo mais potente, reduzir efeitos adversos e diminuir a sua clivagem quando ele está no corpo, ou seja, melhorar a disponibilidade desse novo medicamento. Então, a partir do composto natural, eu fiz um novo desenho, e eu não sou muito criativa, eu dei o nome de neurovespina. Neurovespina, entenderam? Né? Assim, pouco criativa, mas ficou esse nome, pegou. Né? E aí, todos os dados do peptídeo natural a gente já publicou, e o da neurovespina, a gente foi gerando várias patentes, tem mais de 6 patentes envolvidas com neurovespina, e a gente deve publicar até o final do ano um grande artigo com todos os resultados que eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Então, a partir de agora, nada está publicado. Ok? Bom, a neurovespina, então, a primeira patente dela é de 2014, já tem tempo, né, essa estrutura. Tudo isso é sigiloso, vocês não contem para ninguém. Brincadeira, já foi, já protegi. Mas o modelo que o ESPER desenvolveu não é um modelo fácil. Vocês podem falar para ele. Tá? Quem já trabalhou com o modelo sabe que não é fácil. É um modelo em que os animais desenvolvem a epilepsia e crises recorrentes e espontâneas. Então, o animal ele apresenta as crises depois. Então, a gente tem todo um procedimento que a gente chama de indução do status, né, do início do modelo, e depois de 15 a 30 dias, todos os animais apresentam crises recorrentes e espontâneas, ok? E depois disso, então, a gente avalia 24 horas os animais por pelo menos 60 dias, para analisar cada momento em que o animal tem crise espontânea, recorrente, inclusive com registros de eletroencefalografia. Então, a gente avalia o comportamento e o vídeo EEG também deles, ok? Então, não é um modelo fácil. No final, né, de toda essa avaliação, a gente faz a eutanásia e avalia realmente o cérebro desses animais para detectar as alterações também celulares. Isso foi uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. E aí, aqui eu estou mostrando os nossos resultados, comparando o natural, que eu dei o nome de OCTX, com o modificado, que é a neurovespina. Tá? Então, vocês viram que... eu vou ter que mostrar. Né? Ó, deu? Então, esse aqui é o natural, essa aqui é a neurovespina. O natural já apresentava um efeito antiepilético, e vocês estão vendo que a dose maior apresenta já 100% de proteção. E, com o nosso modificado, a gente tem também 100% de proteção com uma dose muito menor. Então, aqui, vocês já viram muitas curvas hoje, que eu vi, né? Essas curvas de dose-resposta, mas aqui é do composto natural, e aqui da neurovespina, mostrando que você precisa de uma dose menor para ter o mesmo efeito. E ela foi 6 vezes, então, mais potente que o natural. Eu tenho que dizer que não é sempre que a gente acerta o desenho de peptídeo, já errei muitos, mas esse ele ficou bom. Né? Ele mostrou uma atividade. Não é sempre, tá? A ciência tem mais erro do que acerto. Né? E aqui mostrando alguns registros de vídeo EEG, que vocês também já viram. Né? Então, esse é um padrão de uma crise epilética generalizada. Né? Então, vários
eletrodos estão marcando, né, esse aumento de amplitude, e depois do tratamento, né, o retorno a uma situação basal do elétron. Muito bem. E aí a gente foi estudar o cérebro desses animais para tentar identificar se a gente tem marcadores, né, tanto de processos inflamatórios, porque essas doenças que atingem o sistema nervoso, geralmente, né, devido às múltiplas crises, também produzem um processo inflamatório no sistema nervoso que agrava, né, a degeneração e agrava a situação encefálica. E aí a gente foi estudar, foi uma dissertação de mestrado da Larissa, e a gente percebeu que o nosso peptídeo ele conseguia diminuir esse processo inflamatório. Então, a gente tinha uma redução dos mediadores inflamatórios, e algumas células que estão reativas, elas se acalmam após o tratamento, que é o caso, por exemplo, da micróglia. Então, a gente viu processos redutores, né, de inflamação com o uso do peptídeo, além de redução da morte dos neurônios com o tratamento. Bom, e aí a gente percebeu que a gente estava com um composto que tinha uma atividade muito interessante, e fomos estudar os efeitos adversos do uso por longos períodos do nosso peptídeo. Aí eu contei a ajuda de outros pesquisadores, e a gente percebeu que o uso da neurovespina era extremamente segura, os animais não apresentavam alteração bioquímica, não tinha alterações da coordenação motora, não ficavam sedados. Então, a gente tinha um composto agora que a gente podia pensar, né, em iniciar, né, finalizar os testes pré-clínicos para iniciar os testes clínicos. E, nesse momento, a gente queria realmente fazer, né, os testes clínicos para humanos. E aí, como a gente já ouviu, e eu vou repetir, nós não tivemos investimento. E aí, então, nós tivemos que seguir outros caminhos, que eu vou falar para vocês. Paralelamente a isso, surgiu, obviamente, sempre surge, qual é o mecanismo de ação desse composto antiepilético. E aí a gente foi fazer vários estudos, foram muitos anos, para tentar identificar o mecanismo de ação desse peptídeo. E a primeira coisa que a gente pensou foi naqueles alvos, que vocês viram bastante aqui, canais iônicos para sódio, e todos os resultados deram negativos. Canais iônicos para potássio, todos os resultados davam negativos. Receptores de glutamato, negativo. Receptores GABAérgicos, negativo. E aí, era tese de doutorado no meu aluno, ele já estava desesperado. Só tinha resultado negativo. A gente foi fazer um teste para canais iônicos para cálcio. E aí a gente teve bons resultados no bloqueio de canais de cálcio. E aí a gente fez esses estudos com eletrofisiologia, com PET clamp. Quem, né, trabalha na área sabe que são estudos muito interessantes. Aqui mostrando os resultados negativos para receptores glutamatérgicos, GABA também foi negativo. E aqui, finalmente, né, a gente mostrando um resultado positivo do bloqueio de correntes de cálcio. Nós testamos vários canais para cálcio. Eles não são específicos para um único subtipo, mas ele tem diferença de afinidade, né? Então, ele tem preferência para um subtipo ou outro. E aí, no caminho, né, nós tentamos licenciar para a indústria farmacêutica. Agora são as limitações que a gente chora, né? Então, obviamente, a patente é da universidade, e a universidade que tramita conversa com indústrias que têm interesse, e essa é uma limitação que eu já começo, né? Não é você, o pesquisador, que faz o contato, é um representante da universidade que faz o contato. Eles representam a universidade inteira, então eles têm uma demanda muito grande para isso.
E aí, nessa situação da gente não conseguir fazer os estudos clínicos, não ter apoio financeiro, não ter uma parceria, eu, como uma cientista brasileira resiliente, falei, não vou desistir, não vou ficar com esse peptídeo trancado dentro do meu laboratório, e criei uma spin-off, que é uma startup dentro da universidade, para financiar eu mesma, do meu bolso, os estudos. Claro que a professora Márcia, funcionária, não conseguia pagar estudos clínicos, então a gente foi planejar um medicamento para cachorros com epilepsia. Então, eu fui reavaliar o caminho e ressignificar esse medicamento agora para cachorros, e gatos com crise epilética, com epilepsia refratária. Criei a startup a BioIntech, financio essa pesquisa até hoje, tem 9 anos, e criei um medicamento que está sendo aprovado esse ano para uso em cachorros. Então, os meus pacientes esse ano são cachorros com crise epilética. E aí a gente precisa testar, nos cachorros se tem atividade. Então, a gente passou 4 anos fazendo essa avaliação. Então, vou mostrar, os meus pacientes são um pouquinho diferentes. Você pode ligar o vídeo para mim? Esse é o Buda, foi o nosso primeiro paciente. Ele tem crises tônico-crônicas generalizadas. Ele tem, desde que nasceu, essa raça tem bastante epilepsias genéticas. E ele chegou para a gente com essa carinha linda. E o dono já não sabia mais o que fazer, porque ele tinha de 4 a 10 crises por semana. E aí a gente começou o tratamento. Tem 5 anos que ele faz uso. Pode finalizar, ele está com vocalização? Tem 5 anos que ele faz uso. Ele morava em Brasília, ele se mudou para Aracaju, na beira da praia. Pode ligar esse vídeo. Esse vídeo é mais... Opa! Ele está assim hoje, passeando na beira da praia. A gente conseguiu controlar todas as crises dele, 100%. Esses são os nossos outros pacientes. Hoje a gente trata mais de 26 cachorros. Alguns estavam indicados para eutanásia por causa de uma crise muito forte. A maioria está com crises controladas. E aqui alguns resultados, só para vocês terem uma ideia, antes do tratamento e depois do tratamento. Esse aqui é o período livre de crises. E aqui é a frequência das crises extremamente reduzidas depois de 1 ano de tratamento com um peptídeo. Alguns animais, as crises epiléticas não são genéticas e são de maus tratos. É uma tristeza, mas é de paulada na cabeça. Então, esses são os nossos pacientes que são tratados, e a gente tem bons resultados. Só que, como o peptídeo, ele é um medicamento injetável. E a biodisponibilidade dele é de 4 a 6 horas, e a administração são 3 vezes por dia. E os tutores começaram a reclamar. Não, é muito difícil, o animal começa a ficar com medo. E aí eu voltei para a bancada. Pediu, eu faço. Não é isso? Voltei para a bancada, associei o peptídeo com nanotecnologia. E aí a gente fez uma pomada transdérmica para colocar na orelhinha do cachorro. Então, a gente hoje está aprovando a comercialização dessa pomada e do injetável. E pensando que um dia eu vou conseguir realizar meu sonho de levar para os humanos, eu fiz um spray intranasal com a nanotecnologia para os pacientes com epilepsia. Então, a gente já tem um spray intranasal, está só esperando um dia
que dê tudo certo. E aí está a nossa nanopartícula e os resultados com spray intranasal. Tá? É o mesmo modelo de epilepsia do lobo temporal do ESPER. E a gente comparou a nossa neurovespina livre, injetada, com o intranasal em camundongo. Não é fácil fazer intranasal em camundongo, só queria dizer isso, né? Mas a gente fez, tá? E ela deu o mesmo efeito de redução estatística, né, significante das crises com tratamento do nosso peptídeo, agora não encapsulado no spray intranasal. E é claro que 20 anos de pesquisa não podia ter um grupo pequeno, nosso grupo é muito grande, né, nós temos mais de 40 pesquisadores envolvidos nessa pesquisa. Nós já tivemos bons financiamentos, é claro que não chega perto, né, de um estudo clínico, mas bons financiamentos para chegar até aqui. Esse é outro paciente, mas que eu vou ter que pular por causa do meu tempo, já passei. Vou deixar aqui as nossas redes. Depois eu ponho, se vocês pedirem. É o relato da dona, contando um pouquinho do tratamento. A gente, quando eu entrei na Universidade de Brasília, estou completando 18 anos, eu sempre achei que a vocação de um servidor público é servir a sociedade. E é esse o meu sonho, de estar servindo, né, a sociedade. E a gente pode servir de diferentes maneiras, tanto o tratamento quanto o conhecimento de qualidade. E, por isso, o meu grupo tem muitas redes. E a gente tem uma participação ativa nas redes, tentando diminuir a informação enganosa, né, e divulgar ciência de qualidade. Muito obrigada. Desculpa se eu passei, esse é meu contato. Estou sempre à disposição. Quer que eu passe o vídeo? Posso? Volta, por favor. Este é o Naru, 5 anos, macho, SRD. Foi adotado quando tinha 30 dias. Com 1 ano de idade, apresentou várias crises convulsivas. Depois de alguns exames, foi diagnosticado com epilepsia idiopática. As crises eram fortes, várias e intensas, o que gerava grande preocupação e grande sofrimento a Naru. Começou a ser medicado com inúmeros anticonvulsionantes. Ele faz uso do fenobarbital, brometo de potássio e óleo de canabidiol para o controle das crises. Em 2022, eu tive contato com o projeto da UNB sobre o experimento do uso da neurovespina para o tratamento da epilepsia canina. Desde então, Naru faz uso da neurovespina diariamente, tomando uma dose da vacina pela manhã e outra à noite. A frequência das crises varia de 30 a 40 dias, porém notei que elas têm sido menos intensas e o número de episódios no dia de crise reduziram. As convulsões ficaram mais rápidas e controláveis. Durante esses 2 anos de uso da vacina, o melhor resultado foi nesses últimos 3 meses. Ele está totalmente sem crise desde agosto. Meus agradecimentos à professora Ana Carolina Mortari, à professora Márcia Mortari e à doutora Priscila Gonçalves. Muito obrigado por tudo e sucesso, sucesso, sucesso na pesquisa. Obrigada. E aí, vamos ter pergunta? Dá tempo? Não dá tempo? A senhora deixa, doutora Cristine? Uma? Então, uma pergunta, alguém? Voluntaria? Se não tiver, eu vou fazer aqui, vai. Eu vou aproveitar a última aula, a última palestra e perguntar, na verdade, assim, do efeito dessa medicação em relação, você falou que bloqueiam os canais de cálcio, foi o que você conseguiu descobrir. E em relação a
essa questão da nanotecnologia. Isso que eu pedi para você falar um pouco mais, assim, como é que você conseguiu fazer com que o peptídeo, você conseguisse sair do do parenteral, né, da injeção, para uma coisa transdérmica? Conta como é que você deu esse pulo todo aí. Então, muitos anos de ciência, né? Para fazer a nanopartícula para administração intranasal, a primeira coisa é que não pode ir para o pulmão. Ela tem que ficar presa na mucosa nasal e ser absorvida. E aí é um interesse muito interessante, muito interessante porque vai direto para o sistema nervoso. Então você usa até uma quantidade menor. Mas a nanopartícula ela tinha que ser planejada e produzida para ficar presa na hora do spray. A outra coisa é que o peptídeo ele tinha que se ligar nessa nano e a nano liberar, né? Então a primeira que a gente fez grudou e ficou, né? Não abriu. Ciência, né? Aí foi-se um ano. A segunda, a gente quis usar alguns produtos, quitosana, alguns produtos que eram biocompatíveis, até para não dar reação, né? Pensando no uso por crianças. E aí a gente usou... vocês não vão rir, mas pode rir. Tá? Testei vários compostos oleosos e o azeite galo. Foi muito bom. Galo. Extra virgem. Só o galo? Então, a gente testou vários. Não sei se era a qualidade, juro, gente. É de rir. Mas aí eu comprei vários azeites, porque a formulação da parte lipídica é com azeite extra virgem. Certo? E a quitosana. E eu testei várias qualidades, e o azeite galo deu uma boa qualidade de nano, com tamanho ideal. Enfim, então, a nossa receitinha tem lá, azeite galo extra virgem, juro para vocês. E aí só que a gente fez várias vezes, né? O peptídeo, às vezes, como ele é muito lipossolúvel, ele grudava muito no azeite, e não descolava da nano. Então, a nanopartícula era projetada e não liberava. Então, a gente mudou várias vezes a receita. Foram 2 a 3 anos, se eu não me engano, de receitas de bolo mesmo. Já imaginou, né? Na culinária, você muda isso, troca o azeite, né? Uma quantidade menor e tal, para chegar num constituinte mucoaderente, certo? E que liberasse. E eu não mostrei, mas a gente fez testes de liberação. Então, a gente pega a nano e faz a liberação. E aí eu também não falei, porque não deu tempo, tentei correr, mas a nano a gente administra de 3 em 3 dias. Olha como ficou muito mais interessante. Intranasal de 3 em 3 dias, porque ela vai liberando ao longo do tempo, vai abrindo e liberando. Então, ficou muito mais interessante do que a injeção, né? Foi uma das mudanças que a gente fez. Mas, assim, teve várias mudanças. Em relação ao transdérmico, eu estou testando 2. Né? Essa nano que a gente produziu, mas eu estou testando no transdérmico que já existe, que a gente usa para hormônio, né? Porque já é aprovado. Então, eu estou fazendo testes com esse material que já está aprovado para fazer o gel transdérmico também. Estou desenvolvendo o meu, mas eu estou fazendo uma comparação com o que já tem aprovado, para que seja mais fácil ainda a aprovação com algo que já é conhecido, já é testado, já é aprovado. Então, essa é uma diferença também. Mas azeite galo. Propaganda. Muito obrigado pela resposta. A gente vai ter que encerrar o bloco. Eu vou pedir, não sei se perceberam, que eu atalhei bem o currículo de todo mundo. Eu não falei, porque se fosse falar o currículo de cada um, eu ia demorar 3 minutos, 2 a 3 minutos para cada currículo. Eu queria deixar eles falarem mais, acho que deu mais certo, me desculpem. E obrigado a todos. Vamos para o intervalo, até o próximo bloco. Muito obrigada, doutor Lécio, a todos os participantes. E, olha, eu vou convocar só um minutinho aqui ainda, gente. Tem sorteio antes de sair para o coffee break. E, olha, por favor, hein? Que o online nos ouçam. Indústria, azeite galo. Por favor, patrocinem
para humanos a pesquisa da doutora Márcia. Ok. Eu vou chamar agora a doutora Aline, por favor, para me ajudar a fazer 2 sorteios de 2 livros. Lembrem que o número está assim, ó, do lado do lado do cartão tem o número de vocês. Primeiro sorteio do livro Mães Atípicas, a Maternidade que Ninguém Vê, Mariana Sotero Bonás. Vamos lá? Olha o sorteio, prestem atenção no número. Número 2. Número 2 está aqui. O número está do ladinho do cartão de vocês. Ah, cadê a Renata? Olha, eu vou contar 3, 2, 1, hein? Vem grita lá. Renata, você é número 2? Ah, acabou de ganhar. Por favor, Aline. E agora, outro sorteio do livro Síndrome de Cri-du-Chat. Mais Amor, Realidade e Esperança, Sandra Dória Xavier, Fernando da Silva Xavier e Mônica Levi Andersen. Vamos lá para o sorteio. 59? Eu acho que o 59 já saiu ou não? Já saiu. Vamos para mais um sorteio, então. Número 66. Está aqui? O número fica bem do lado do nome de vocês. Não, vamos rodar mais uma, por gentileza. Meia 3. Está aqui? Aí, 63, por favor. Aí. Parabéns. Gente, não esqueçam agora um coffee break rapidinho, 17 horas, nosso último painel. E não esqueçam, sorteio do tablet no final. Até já.